Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Câmara rejeita todos os destaques que poderiam desidratar texto e projeto da reforma da Previdência vai ao Senado. Supremo suspende a decisão de transferência do ex-presidente Lula para presídio no interior de São Paulo. Empresário Eike Batista é preso mais uma vez pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Lei Maria da Penha, 13 anos. Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. Atentado com carro-bomba deixa mortos e feridos em Cabul, capital do Afeganistão. Coreia do Norte roubou 2 bilhões de dólares em ataques cibernéticos para financiar armas nucleares, relata a ONU. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Vamos fazer aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando hoje pela revista Veja, que já aparece para você. Câmara rejeita destaques da Previdência e proposta vai ao Senado. Os deputados rejeitaram todos os 8 destaques. Propostas que tinham o objetivo de retirar pontos do texto base. No Correio Brasiliense, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que capitalização ainda pode ser incluída na nova Previdência. Folha de São Paulo, equipe de Guedes vai enviar ao Congresso texto próprio de reforma tributária. Apesar de acordo por uma só proposta para tramitar no Legislativo, o governo não abre mão de projeto que cria uma CPMF ampliada. No Estadão, Eike Batista foi... Para fechar as contas, governo quer 13 bilhões de reais de dividendos das estatais. Na tentativa de não estourar meta fiscal deste ano, equipe econômica vai mandar ofícios para empresas federais pedindo antecipação do pagamento de dividendos. A Caixa Econômica Federal, que tem como único acionista a União, deve enviar metade de seu lucro para o Tesouro. Agora chegou o momento do El País. Sob pressão, STF dá primeira decisão favorável a Lula e o mantém preso em Curitiba. O plenário suspendeu a transferência do petista para São Paulo, autorizando na manhã desta quarta-feira pela juíza federal Carolina Lebos a novela sobre o ex-presidente que mobilizou parlamentares aliados e até Rodrigo Maia. E no jornal Valor Econômico, TST mantém validade do trabalho intermitente. O Tribunal Superior do Trabalho livrou o Magazine Luiza de uma condenação por uso do trabalho intermitente. É a primeira decisão dos ministros sobre o tema após a instituição dessa modalidade de trabalho pela Lei da Reforma Trabalhista de 2017. Nela, o trabalhador tem a carteira assinada, mas não uma jornada definida. Notícia revoltante no G1. Jovem de 21 anos é estuprada após pegar carona na Bahia. O suspeito é procurado. O homem pegou a vítima em uma saída de bar e no caminho para a casa dela, desviou para o lugar onde mora. O caso aconteceu na cidade de Planalto, no sudoeste do estado. Encerrando com o portal R7, agentes prendem 680 imigrantes ilegais em fábricas nos Estados Unidos. Foi a maior operação contra o trabalho de estrangeiros sem documentos no país em uma década. Detidos devem enfrentar deportação. 8h36, um ótimo dia para você. E mais uma vez o empresário Eike Batista foi preso pela Polícia Federal em um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Hoje de manhã foram expedidos 7 mandados judiciais. Eike Batista foi preso em sua casa no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Essa nova fase da Lava Jato foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Além da prisão do empresário, os agentes também tentaram prender o contador de Eike, Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta, que está no exterior. A polícia tem que cumprir 5 mandados de busca e apreensão. Batizada de Segredo de Midas, a operação baseada na delação do banqueiro Eduardo Plas busca provas de manipulação do mercado de ações e de lavagem de dinheiro. Eike Batista já tinha sido preso em janeiro de 2017. Cerca de 3 meses depois, no final de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou que o empresário deixasse o complexo penitenciário em Bangu para cumprir prisão domiciliar.
Aike foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele foi réu no mesmo processo em que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a 22 anos e 8 meses. 2 doleiros afirmaram que o empresário pagou cerca de 66 milhões de reais a Cabral em propina. O pagamento teria sido feito em troca de contratos com o governo estadual. Em maio deste ano, o empresário também foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários por usar informações privilegiadas para lucrar no mercado de ações. A comissão estabeleceu multas de cerca de 540 milhões de reais e inabilitou Aike pelo prazo de 7 anos de ser administrador ou conselheiro de companhia com capital aberto. Entre os anos de 2010 e 2012, Aike Batista chegou a ser listado como o 8º homem mais rico do mundo, com uma fortuna acumulada de cerca de 30 bilhões de dólares. E após uma determinação de transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão. Lula está preso desde abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A juíza Carolina Lebos havia ordenado que o ex-presidente Lula fosse enviado da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para a prisão de Tremembé, no interior paulista. Pouco após a decisão, a defesa do ex-presidente enviou uma petição urgente ao STF, alegando que a transferência para um presídio comum colocaria Lula em uma situação de vulnerabilidade jurídica e pessoal. A mudança tinha sido solicitada pela própria Polícia Federal, que alegou não ter condições de lidar com os distúrbios causados pela presença do ex-presidente em um estabelecimento destinado a abrigar apenas presos provisórios. Lula está detido desde abril do ano passado e se declara inocente das condenações por corrupção. Ele ainda denuncia uma conspiração político-judicial para impedi-lo de voltar ao poder. E a votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara terminou. Ontem, depois de quase 12 horas de análise de destaques que poderiam retirar alguns trechos da proposta, todos os 8 pontos foram rejeitados. Veja agora como foi o dia na Câmara nesta quarta-feira. A sessão foi reiniciada por volta das 11 da manhã. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, abriu a ordem do dia para a votação dos destaques, sugestões dos partidos que visavam alterar o texto base da reforma da Previdência. O texto foi aprovado em segundo turno na Casa nesta madrugada, por 370 votos a favor e 124 contra. No primeiro turno, em julho, o texto base havia recebido 379 votos a favor e 131 contra. Os principais pontos aprovados no primeiro turno são: idade mínima de aposentadoria para os setores público e privado de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para homens e mulheres. E no setor público, 25 anos para homens e mulheres. Para professores, a idade mínima será de 60 anos para homens e 57 anos para mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. Na sessão de hoje, 8 destaques estavam em análise, quase todos da oposição. Para derrubar cada um deles, eram necessários pelo menos 308 votos. O primeiro a ser votado e rejeitado pelos deputados por 364 votos a 130 se tratava de uma sugestão do PT para que fosse permitido contar o mês de contribuição, mesmo que o recolhimento feito pelo segurado seja abaixo do piso salarial. Outro destaque rejeitado por 339 votos a 153 foi o do PCdoB, que quis retirar do texto o dispositivo que prevê que a pensão por morte terá o valor de um salário mínimo, quando for a única fonte formal obtida pelo dependente. O Partido dos Trabalhadores também fez o pedido de excluir da PEC a regra que restringe o recebimento do benefício de prestação continuada, o PPC, a pessoa idosa ou com deficiência, de família com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. O Partido Novo também apresentou uma sugestão de mudança no texto, para excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS, que exige pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito.
Com a conclusão do segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados, a proposta segue agora para o Senado. A previsão do governo é que os senadores votem e aprovem a proposta entre os dias 20 e 30 de setembro em primeiro turno. Lá serão necessários pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 parlamentares. O governo espera ter 60 votos ou mais na casa. Os senadores já negociam incluir estados e municípios na reforma, tema que a Câmara deixou de fora do texto. Um pedido dos governadores que estão com um rombo nas contas públicas diante do enorme comprometimento de receitas para pagar aposentados e pensionistas. E nos destaques internacionais, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou nesta quarta-feira a viagem a Barbados da delegação para o diálogo com a oposição. A decisão foi anunciada pelo ministro da Comunicação pelo Twitter e é uma resposta às novas sanções econômicas impostas nesta semana pelos Estados Unidos. O bloqueio de Washington, que libera a pressão internacional para a saída de Maduro, prevê um embargo do petróleo e punições a empresas que negociem com o governo venezuelano. Caracas considera que os Estados Unidos e os aliados apostam no fracasso do diálogo político por conta de um temor dos resultados e benefícios. As negociações entre governo e oposição acontecem na ilha caribenha de Barbados e são mediadas pela Noruega. También la vamos a ganar y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueo. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. Depois do intervalo, você vai ver. Atentado com carro-bomba deixa mortos e feridos em Cabul, capital do Afeganistão. Coreia do Norte roubou bilhões de dólares em ataques cibernéticos para financiar armas nucleares, revela a ONU. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 8 horas e 48 minutos, e a Lei Maria da Penha completou 13 anos nesta quarta-feira. A medida foi criada para o enfrentamento da violência contra a mulher. Mas apesar de todos os esforços para conter a violência, o Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. As marcas no rosto da Priscila denunciam a violência de um relacionamento abusivo que durou 14 anos. Várias vezes ela foi espancada pelo marido e pai dos filhos dela. Chegou a ser agredida até perder a consciência. Teve traumatismo craniano. Além de físicas, as agressões também eram verbais, psicológicas. E sempre na frente das duas crianças pequenas. Lixo! Ela conta que quando tomou coragem em dar um basta na relação, as agressões pioraram. Aí vieram as ameaças. Você é lixo! Rodrigo, você tem que se controlar. Rodrigo, para com isso. Você é lixo. O medo da Priscila era virar um número, uma estatística. Ser mais uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. A Lei Maria da Penha completou 13 anos e de lá para cá muita coisa mudou. Mas o Brasil continua no ranking dos países onde mais se matam mulheres no mundo. De 2007 a 2017, a taxa de feminicídios aumentou em mais de 20%. Por dia, mais de 13 mulheres morrem no país. A Lei Maria da Penha é considerada uma conquista no combate à violência doméstica contra as mulheres. O nome da lei foi inspirado na história de Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a 2 tentativas de homicídio por parte do ex-marido. A nova legislação trouxe medidas para proteger a mulher agredida e permitiu que os agressores sejam presos. Mas, apesar do avanço, a lei fica devendo. 1 ano depois da última agressão, a Priscila continua com medo. O ex-marido não vai ser preso. Já liguei no Conselho Tutelar. E falou o quê? Que eu bebi? Falou o quê? Falou o quê? Rodrigo, não pode ser assim. Vai ser. Não pode ser assim. Com ela, eu não fico com esse animal. Hoje, segundo o IBGE, apenas 8% dos municípios no Brasil possuem delegacias especializadas de atendimento para mulher em situação de violência doméstica e familiar. De modo, então,
que mesmo assim, mesmo que a lei seja boa, se o Estado não se estruturar para dar atendimento a essas mulheres, em especial, e segundo, não se estruturar para investigar de maneira adequada, e não se estruturar, que é mais importante, acho eu ainda, para verificar, fiscalizar as medidas cautelares aplicadas contra o agressor ou contra a agressora, nós não teremos efetividade. De acordo com dados do Atlas da Violência, só em 2017, mais de 220 mil mulheres procuraram delegacias do país para registrar agressões. E o número pode ser maior. Muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha e outras cancelam o boletim de ocorrência. Nelson é médico e cuida de famílias carentes. Vê de perto a fragilidade e sofrimento de quem mal sabe a violência que sofre. Sim, existem algumas coisas que a gente consegue perceber. Uma relação de codependência entre o abusado e o abusador. Né? E normalmente é uma relação que, se você não tiver lá dentro, você não percebe. É uma relação de codependência física, psíquica, uma codependência financeira, que com o passar do tempo vai se criando de forma estratégica para que então possa ter o direito sobre a mulher de fazer aquilo que ele quer. 40% dos homicídios femininos acontecem dentro de casa e a violência não tem classe social. A violência psicológica, o abuso moral, o abuso que acontece às vezes sem que você leve um tapa de fato, ele acontece a todo momento. Então isso independe da classe, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, isso acontece muito. E às vezes a gente deixa de olhar, né, para esse lado, porque é muito mais comum eu relacionar a violência com uma classe desfavorecida, quando na verdade não é essa a realidade que a gente enfrenta hoje. A Edilaine também foi vítima de violência doméstica, mas deu a volta por cima, se divorciou e começou a ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Ela é exemplo de que é possível voltar a ser feliz. O primeiro passo é buscar ajuda. Grite aos 4 cantos o que você está vivendo. Leva para fora do ambiente de violência. Fala com o vizinho, fala com um amigo, busca um recurso no sentido de eu não consigo resolver sozinho. Eu acho que o que falta hoje é coragem para levar esse assunto para fora. E nos últimos 3 anos, 12 mil mulheres morreram vítimas de feminicídio e quase 900 mil pediram medida protetiva em todo o Brasil. Segunda parte dos destaques internacionais, um ataque com um carro-bomba deixou pelo menos 14 mortos e 145 feridos em Cabul, capital do Afeganistão. O atentado foi reivindicado pelos talibãs nas redes sociais. Seu porta-voz afirmou que o ataque foi cometido por um homem-bomba. Desde 2018, os talibãs negociam com representantes do governo dos Estados Unidos. A 8ª rodada de conversações acontece atualmente em Doha. Nos últimos dias, as duas partes anunciaram progressos importantes e citaram a expectativa de assinatura de um acordo bilateral. O pacto abriria caminho para negociações diretas entre os talibãs e uma equipe do governo afegã, previstas para Oslo. A violência no Afeganistão aumentou consideravelmente em julho, o mês com maior número de vítimas no país desde maio de 2017, registrou mais de 1.500 mortos e feridos, de acordo com a ONU. E um relatório da ONU apontou que a Coreia do Norte roubou 2 bilhões de dólares em ataques cibernéticos para financiar seu programa de mísseis nucleares. Pelo menos 35 casos registrados de ataques a instituições financeiras e câmbios de criptomoedas estão sendo investigados. Pyongyang teria usado o dinheiro para financiar o programa de mísseis nucleares. De acordo com o documento, os ataques massivos permitem que a Coreia do Norte gere receitas de difícil rastreamento e sujeitas a uma menor regulação do que o setor bancário tradicional. Nas últimas 2 semanas, 4 pares de projéteis foram lançados em testes. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que os lançamentos foram um aviso a Washington e Seul, após exercícios militares conjuntos. O Conselho de Segurança da ONU impôs várias sanções a Pyongyang desde que o país iniciou seus primeiros testes nucleares em 2006. De volta ao Brasil, seguimos com os destaques da previsão do tempo. Vamos começar espiando alguma região do país? Hoje selecionaram para a gente região sul.
Acompanhe imagem panorâmica da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Juliana. O dia começa com sol entre muitas nuvens, com exceção da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e Argentina, onde deve chover forte. Não há previsão de chuva para o restante do estado. Os termômetros registram agora 18 graus e a máxima pode chegar aos 26. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. No norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná, o sol brilha forte e o tempo continua firme. Também não chove nesta quinta-feira nas outras áreas em amarelo no mapa pelo Brasil. Isso inclui São Paulo, Centro-Oeste e interior do Nordeste. A circulação dos ventos ainda favorece a formação de muitas nuvens entre Recife e Maceió, sul da Bahia, norte do Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Pode chover fraco ao longo do dia. Na Grande Vitória, apesar do excesso de nuvens, não chove. No extremo norte do país, ainda são esperadas algumas pancadas entre a tarde e a noite. E a chuva será frequente no norte do Amazonas, oeste de Roraima e nordeste do Amapá. No interior do país, os índices de umidade do ar vão ficar muito baixos à tarde, inferiores a 30% em todas essas áreas em amarelo. E a situação é de alerta no noroeste de Mato Grosso do Sul, oeste de Goiás e no centro-sul e leste de Mato Grosso, com índices entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. A temperatura em Campo Grande deve chegar aos 32 graus. Máxima de 25 em Curitiba, 29 em Salvador e máxima de 32 graus em Manaus. Eu separei aqui algumas temperaturas das capitais do Sudeste para a gente ver como é que a temperatura vai subir nos próximos dias. Em São Paulo, na quinta-feira, a máxima de 28 graus, 29 na sexta e 30 graus no sábado. A temperatura também sobe gradativamente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. No domingo, uma frente fria que vai passar bem afastada em alto mar consegue aumentar um pouquinho a nebulosidade na capital paulista e fluminense. Por isso que do sábado para o domingo, a temperatura máxima tem uma pequena queda. Não chega a fazer frio. E na segunda-feira já esquenta de novo nas duas capitais. Belo Horizonte e Vitória não terão muita influência desse sistema e continuam quentes a semana toda. É isso aí, a temperatura está ficando mais amena aqui em São Paulo. Bem melhor, né? Depois de muito frio, agora a gente consegue usar uma roupa um pouco mais leve. Bem, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1h da tarde com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo dia e até lá.